Fala aí, galera massa, beleza? Meu nome é Flávio Milhomem e eu sou o professor de processo penal de vocês aqui no PEO, Projeto Exame de Ordem. A nossa intenção no PEO é trazer o conhecimento atualizado, não só em relação à legislação, mas também à sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, com uma única finalidade: a sua aprovação no Exame Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, a gente vai começar a tratar das nulidades no processo penal. Nós teremos alguns blocos a respeito das nulidades no processo penal e eu quero contar com a sua participação. Assista a sua aula, pega o seu Código de Processo Penal do lado e vai verificando as coisas que eu quero trazer para você junto com a legislação colocada no seu Código de Processo Penal e vou te dar uma outra sugestão. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de usar a nossa plataforma. Você tem pleno acesso por meio do seu computador à plataforma Fórum de Dúvidas do Gran Online e eu estarei à disposição para tirar as suas dúvidas sempre que houver necessidade. Beleza? Vamos ao que interessa? Olho na tela. Meus queridos, vamos lá, vamos falar sobre nulidades no processo penal. Iniciaremos falando dos chamados sistemas de nulidade. E eu apresento para vocês, a partir de agora, esses sistemas. São três: o chamado Sistema da Certeza Legal, o chamado Sistema da Instrumentalidade das Formas e o chamado Sistema Misto. Vem comigo na dor, batata! Olha só, quando a gente fala em nulidade, a gente pode fazer uma comparação com o direito material, com o direito penal. Você sabe que no direito penal, tipicidade é a relação que existe entre um evento da vida, um fato da vida concreto, e aquela hipótese prevista em abstrato no preceito primário da norma penal incriminadora. Como é que é, professor? É o seguinte: João matou José com uma facada no bar do Tizil. Tranquilo? Esse é o fato da vida, o fato concreto. Qual é a hipótese em abstrato que está lá no tipo legal? Matar alguém. Você então compara um com o outro e vê que, na realidade, o João que matou o José, ele se enquadra, se adequa àquela hipótese que é abstratamente prevista lá no preceito primário do artigo 121 do Código Penal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai falar em nulidade, no processo penal, portanto, nulidade dos atos processuais, a gente também vai adotar o conceito de tipicidade. Como é que é, professor? Vou falar assim, mas vou falar na outra câmera, vem comigo. Olha eu aqui, batata. Tipicidade, meu caro, para efeitos de reconhecimento da nulidade, é a adequação da realização de um ato processual à forma prevista em lei. Olha só! Então, um ato processual, ele é típico quando ele segue a forma prevista em lei para a sua realização. E se ele não segue essa forma prevista em lei para a sua realização, ele é atípico. Beleza? É típico quando segue a forma, é atípico quando não segue a forma. Tranquilo quanto a isso? Beleza. Bora para batata? Agora eu vou te trazer essa novidade, que é muito interessante. Um fato, quando atípico, ato processual atípico, esse é o ato processual que ensejará o reconhecimento da nulidade dos seus efeitos. Olha que coisa interessante, professor. Então, quando eu falo em tipicidade, envolvendo a questão de adequação do ato processual à norma processual penal, eu trago nisso uma garantia de que o processo segue o seu curso normal em direção à sentença. Você sabe que o processo ele é como o rio que segue em direção ao mar. E o mar, o que é? É a entrega da prestação jurisdicional. No entanto, se no decorrer do caminho do rio aparece um ato que não se adequa à forma legalmente prevista, a consequência é você estancar o curso desse fluxo em direção ao mar, impedindo que aquele ato processual que não obedeceu às formas possa produzir os seus regulares efeitos e, portanto, o processo possa continuar. Aliás, você sabe que processo significa procedere.
vem de procedere, é o latim que significa, aí sim, caminhar para frente. Então, com a realização de um ato processual atípico, que tem declarada a sua nulidade em razão da não adequação à forma prevista em lei, você tem uma interrupção desse caminhar para frente. Você faz com que o processo fique, ó, paradão. Beleza? Olha aí na tela. Quais são os sistemas de nulidade? Sistema da certeza legal, sistema da instrumentalidade de formas e o sistema misto. E a respeito de cada um desses sistemas, a gente vai falar agora. Qual é o conceito que se dá à nulidade? Nulidade pode ser definida como a sanção aplicada pelo juiz em razão da verificação de um ato processual defeituoso. E aí eu quero voltar contigo naquele nosso slide anterior para a apresentação dos sistemas de nulidades. Certeza legal, instrumentalidade de formas e sistema misto. Olha aqui na 2, Batata. O que é o sistema da certeza legal para o reconhecimento da nulidade? Significa dizer que é o legislador, ao descrever no Código quais são os atos que devem ser considerados nulos, que define quando há e quando não há nulidade de um determinado ato processual, não se conferindo ao juiz de direito a discricionariedade de verificar ou não algum prejuízo pela não obediência da forma. Esse é o chamado sistema da certeza legal. Sacou? Beleza? Quem define o que é nulidade é o legislador. Tranquilo? Bora na 1, Batata. Depois a gente tem o segundo sistema apresentado pela doutrina, que é o sistema da instrumentalidade das formas. Pelo sistema da instrumentalidade das formas, o legislador não se preocupa em dizer o que é válido e o que é nulo. Essa atribuição de dizer qual ato processual é válido e qual ato processual é nulo é exclusiva do capa preta, é exclusiva do juiz de direito. Tranquilo? Então, vamos lá. Sistema da certeza legal. Quem diz o que é nulo ou válido é o legislador com exclusividade. Sistema da instrumentalidade das formas. Quem diz o que é válido ou o que é nulo é o juiz de direito. E nós temos um terceiro sistema, ou como fazem os alemães, um terceiro sistema. Que sistema é esse? Vem aqui na 3, Batata. É o sistema misto, meu querido. Significa que eu vou pegar um pouquinho da certeza legal e um pouquinho da instrumentalidade das formas. Então, vamos raciocinar, nós dois, eu e você. Se combino o primeiro com o segundo, significa dizer que, de antemão, o legislador diz o que é nulo, o que não é válido em face da não obediência à forma preceituada na legislação. Tudo bem? Porém, como eu agrego também o sistema da instrumentalidade das formas, isso significa dizer que caso o juiz entenda que o efeito pretendido com a produção daquele ato processual tenha se apresentado, apesar da sua previsão como nulo pelo legislador, não há uma necessidade de declaração da nulidade desse ato processual. Olha que coisa interessante. O legislador, ele prevê a nulidade, mas o juiz deve verificar se, mesmo diante da inobservância da forma, aquele ato processual surtiu o efeito dele pretendido. Se, senhores, e os senhores vão acompanhar isso conosco ao longo do nosso curso a respeito de nulidades, o juiz verifica que, apesar da ausência de forma prevista em lei, o fato surtiu o efeito que dele se espera, não haverá justificativa, razão para a declaração dessa nulidade. Esse é, aliás, o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. É o chamado sistema misto, que inclusive encontra recepção tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, bora para a tela agora. Você já viu, e eu já passei agora há pouco, o conceitozinho de nulidade. Não custa nada a gente retomar. É a sanção aplicada pelo juiz em razão da verificação de um ato processual defeituoso. E você sabe que esse defeito, ele diz respeito a quê? Vou colocar aqui, ó. A forma. Significa que ele é um ato deformado. Deformado no sentido de não se encontrar diante da forma prevista em lei ou não ter sido realizado no modo em que a lei preceitua, com a forma que a lei preceitua. Tudo bem? Ótimo. Então, quais são os requisitos que a gente pode falar
em relação à declaração de nulidade. Olha só. Olha aqui para mim na 2. Quando eu falo em nulidade, você já sabe que eu estou me referindo à forma da realização de um ato processual e da sua não observância. Então, a inobservância de uma determinada forma para a realização do ato processual traz como consequência a sua nulidade. Tá? Para que essa nulidade surta os efeitos no processo, não basta que efetivamente o ato não obedeça à forma pretendida. É necessária uma complementação. Que complementação é essa? É a declaração judicial de que aquele ato que é considerado nulo não produz quaisquer efeitos no processo. Como é que é, professor? Não basta que um ato seja nulo, é necessário que ele seja declarado nulo pela autoridade judiciária competente, sob pena de, em não se falando nada a respeito da sua nulidade, convalidar-se essa situação prejudicial ao processo, que seguirá, como a gente já conversou anteriormente, o seu curso em direção ao mar, em direção à prestação jurisdicional. Então, volta aí para a tela, Batata. Olha só, a nulidade de um ato processual decorre, portanto, de decisão judicial que declara a perda de efeitos. Declara a perda de efeitos a que esse ato processual se destinava. Lembrando que, vem cá na 1, Batata, lembrando que a ausência da declaração judicial acerca da perda desses efeitos faz com que esse ato se convalide e, portanto, o processo siga o seu trâmite regular, o seu trâmite normal em direção à prestação jurisdicional. Tudo bem? Então, vamos lá revisar 2 requisitos para o reconhecimento da nulidade e a perda dos seus efeitos. Primeiro, que esse ato encontre previsão na legislação como nulo e depois a declaração judicial dessa nulidade. Se a declaração judicial de nulidade não se encontra a forma identificada em juízo, não haveria a possibilidade de fazê-lo. E por outro lado, se encontra a forma prevista em juízo para a declaração da nulidade, mas esta não é realizada pelo capa preta, da mesma maneira, o ato processual realizado surtirá os efeitos que dele se espera. Tá bem? Beleza? Volta para a tela, Batata. O que a gente vai falar agora? Agora nós vamos falar sobre cada um dos sistemas que compõem o procedimento de reconhecimento e declaração da nulidade dos atos processuais. E nós vamos começar falando pelo sistema da certeza legal. Tá lá. No sistema da certeza legal, o legislador, como nós anteriormente já havíamos nos manifestado, ele expressamente diz em quais casos haverá nulidade, não permitindo ao juiz atuar com discricionariedade. E quando eu falo que não se permite ao juiz atuar com discricionariedade, o que eu quero falar? Vou te falar agora, vou te dizer agora para que não tenha dúvida. Vem na 3, Batata. Discricionariedade, você sabe, é um conceito que ordinariamente se usa em direito administrativo para diferenciar um ato discricionário de um ato vinculado. Ato vinculado, você sabe, é aquele onde o administrador público ele não tem a opção de fazer ou deixar de fazer. Se a lei determina, então ele faz. Na discricionariedade, se subordina a realização de um determinado ato a um juízo de conveniência. O cidadão responsável pela realização desse ato é que vai verificar se é o caso ou não de fazê-lo. Tudo bem? Quando a gente transporta esses conceitos de discricionariedade e conveniência para o processo penal e analisa esses conceitos sob o sistema da certeza legal, a gente chega a uma conclusão. Se o sistema adotado é o sistema da certeza legal, não cabe ao juiz verificar se pode ou não, se deve ou não declarar a nulidade. Porque o sistema da certeza legal é aquele que impõe ao juiz essa declaração diante da não obediência da forma prevista em lei por parte de um determinado ato processual. Tranquilo? Então, essa é a característica principal do sistema da certeza legal no que diz respeito ao tratamento jurídico do sistema de nulidades. Beleza? Vamos para o próximo. Olha na tela. Vamos falar agora sobre o sistema da instrumentalidade de formas. Nesse, o juiz tem a liberdade de decidir se o ato imperfeito deve realmente ser declarado inválido. Vem na 1, Batata. Então, você já viu, o sistema da certeza legal, a atuação do juiz é uma atuação vinculada
a determinação de declaração de nulidade pela não obediência da forma de acordo com aquele regramento constante da lei, constante do código, tudo bem? No sistema da instrumentalidade das formas, confere-se, no entanto, ao capa preta, ao juiz de direito, justamente aquilo que nós havíamos tratado e conceituado como conveniência. Ainda que, não obedecendo à forma prevista em lei, poderá o juiz deixar de declarar a nulidade se esse ato processual alcançou a finalidade que dele se esperava. É isso que caracteriza o sistema da instrumentalidade das formas, é discricionariedade e conveniência do juiz na análise da nulidade do ato processual, tá bom? Esquece não, bora pro próximo. E o sistema misto? Olha o sistema misto aí, ó. Trata-se da combinação dos dois princípios anteriores, o princípio da certeza legal e o princípio da instrumentalidade. O juiz, então, tanto verifica as hipóteses legais de nulidade, quanto tem a liberdade de declarar um ato inválido. E como eu já havia adiantado, da apresentação da sistemática legal para o tratamento das nulidades, o nosso ordenamento jurídico adota esse sistema misto, tá? Você vai ver mais à frente que o Código de Processo Penal prevê quais são as causas de nulidade dos atos processuais, mas também vai identificar em outros artigos, no título referente às nulidades dos atos processuais, uma série de regras e princípios que impõem a convalidação ou preservação ou conservação dos atos processuais quando não houver razão para a declaração da sua nulidade. Massa, professor! Vamos ver o fundamento constitucional para a questão das nulidades no processo penal. Então, as nulidades, senhores, podem ser divididas em nulidades processuais típicas e atípicas. E elas têm natureza de garantia constitucional. Deixa eu conversar contigo aqui rapidão. Quando a gente fala a respeito do conceito de processo penal, ordinariamente, os livros de doutrina referem-se a eles como, ou ao processo penal, como um conjunto de regras que regulamenta o procedimento necessário para se aplicar sanção penal a alguém acusado do cometimento de um fato descrito como crime. Tudo bem? Na realidade, essa conceituação é uma conceituação feita a partir do prisma do Estado acusador, do Estado que legitimamente exerce o seu ius puniente, o seu direito de punir. Mas se você olha por outro prisma, qual prisma, professor? Bora mudar de prisma? Câmera 2, batata? Se você olha, no entanto, por outro prisma, o prisma do acusado, aí você vai ver que o Código de Processo Penal, antes de mais nada, é um conjunto de garantias do acusado limitadora da atuação do Estado no exercício do seu poder punitivo. O que significa dizer que o Estado pode punir, é bem verdade. Isso decorre da soberania constitucionalmente assegurada. No entanto, ele só poderá punir diante da observância de regras. E uma das regras, ou algumas das regras, importam necessariamente a obediência de forma. Então, se eu pudesse dizer para você a respeito da importância da forma no processo penal, eu digo o seguinte: forma é garantia. A não obediência da forma de um determinado ato processual importa na violação de uma garantia fundamental processual do cidadão em relação ao Estado. É a chamada garantia fundamental negativa ou direito fundamental negativo. É aquele onde o Estado deve se abster de realizar o seu poder punitivo caso não o faça diante daquele regramento, não só legalmente previsto, mas também constitucionalmente previsto, porque você sabe que o nosso processo penal é um processo penal baseado em princípios do Estado democrático de direito. É por isso que a gente faz a distinção entre nulidades típicas e atípicas. Bora voltar para a tela? Olha aí. As nulidades processuais típicas são aquelas previstas no Código de Processo Penal, enquanto as nulidades atípicas são aquelas que decorrem do próprio sistema acusatório. Vem aqui na batata. Quando eu falo em sistema acusatório, tá tudo bem para você? Tá tranquilo? Bom, só por descargo de consciência. E eu falei descargo, não falei desencargo. Então você já anota aí que é assim que você tem que escrever. Por descargo de consciência. Existem dois grandes sistemas que regulamentam o processo penal no mundo ocidental como nós conhecemos.
Um é o sistema inquisitório, o outro é o sistema acusatório. O sistema inquisitório é um sistema sigiloso, o sistema acusatório é um sistema público. No sistema inquisitório não há contraditório. No sistema acusatório, o contraditório faz parte da sua essência. No sistema inquisitório, investigador, acusador e julgador são a mesma pessoa. No sistema acusatório, é uma garantia do cidadão que o acusador seja pessoa diversa do órgão julgador. Sacou? Beleza? Então a gente pode dizer, transportando para a nossa realidade processual, que na fase pré-processual do inquérito policial, adota-se o chamado sistema inquisitório para a apuração de eventual responsabilidade penal. Agora, quando eu judicializo essa apuração por meio do oferecimento da ação penal, o que eu tenho necessariamente é a aplicação do sistema acusatório. Porque você sabe que cabe ao Ministério Público ajuizar a ação penal e ao juiz, pessoa diversa do órgão acusador, julgar essa pretensão punitiva. E o processo penal também, por conseguinte, ele é, em regra, público, embora se admita a decretação de sigilo diante de fundadas razões para tanto, por exemplo, o envolvimento de crianças no crime, né? E ele assegura necessariamente a ampla defesa e o contraditório, que significa a igualdade de as partes provarem no processo as hipóteses trazidas pela acusação e pela defesa. Pronto, falei para você o que é o sistema acusatório. E todo ato processual que fere de morte o sistema acusatório, ele é um ato nulo. E é por isso que se reconhece que se trata de uma nulidade de natureza implícita, ainda que não encontre previsão no Código de Processo Penal, que somente diz o que são as nulidades explícitas, tá? Então, reformulando, nulidades explícitas são aquelas previstas no Código de Processo Penal. Nulidades implícitas são aquelas que decorrem da violação dos princípios que regem o sistema acusatório processual penal. É isso, é nóis. Olho na tela. Muito bem, vamos falar agora sobre tipicidade do ato processual, esse conceito que eu já introduzi para você e que é muito interessante. Tipicidade do ato processual é a qualidade decorrente de sua prática em concordância com as disposições constitucionais e legais que o regem. Olha aqui o que se usa? Em concordância. Vem na treva, batata? Em concordância significa em conformidade. A lei diz, o ato processual deve ser quadrado e o operador do direito, seja ele o acusador, o acusado ou mesmo o magistrado, realiza esse ato processual bem bonitinho, com 4 arestas, quadradinho, porque é assim que a lei determina. Esse é um ato processual típico. No entanto, se o legislador diz o ato processual deve ser quadrado, e uma das partes ou um dos sujeitos da relação processual, envolvendo também aí o juiz de direito, realiza um ato processual triangular ou circular, você vê que não há adequação de forma. E quando não há essa adequação de forma, o que você tem é uma atipicidade na realização desse ato processual. E essa atipicidade gera o quê, hein, meu caro? Minha cara? Como é que é? Tô ouvindo. Nulidade. Muito bem. A não obediência da forma prevista em lei traz como consequência a sanção, entre aspas, do ato processual, que é a sua nulidade. E nulidade, você sabe, é a perda dos efeitos próprios da realização de um determinado ato processual. Beleza? Bora para a tela de volta. Continuando, olha lá. A atipicidade, por sua vez, é a prática do ato processual desvinculada do regramento constitucional ou legal. Vem cá, batata Naum, meu querido, minha querida. Espero que você esteja gostando do nosso curso a respeito das nulidades. A gente vai continuar a falar sobre nulidades processuais no próximo bloco e eu conto com essa audiência qualificada de vocês, beleza? Até daqui a pouco. Um abração do professor Flávio Milhomem. Tchau, tchau.